bolas de fogo, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Chegamos para mais um momento aqui, ó, together, para que a gente possa falar sobre o quê? Para que nós possamos falar sobre a nossa querida ortografia aqui na banca FGVEX, para a gente entender algumas coisas, beleza? Bora que só bora, bora que só bora. FGVEX, ortografia, questão sempre valendo a pena para revisão, para fixação, seja aqui na academia, seja no meu canal, que de vez em quando aparece um vídeo desse por lá. Esse aqui, inclusive, vai por dois lados, hein? Bora lá, galera, o que a gente tem? Vamos ver? Vamos dar uma olhada. Eita, que ficou bonito isso aqui, ó. Assinale a palavra que mostra erro de grafia, tá? Sim, gente, a FGV também apresenta erro de grafia, né? Erro de grafia, na realidade, vai levar em consideração dois fatores importantes para vocês. 3, tá? Vamos aumentar para o 3 aqui, ó. Primeiro, leitura, ou seja, quanto mais vocês leem, mais fácil é de vocês se jogarem nesse tipo de questão. Por quê? Exatamente porque, deixa eu chegar aqui para o ladinho um pouquinho, aqui, ó, isso. Exatamente porque a leitura vai ampliar e melhorar as outras duas coisas que são muito importantes, né? Existe uma série de regras que leva em consideração e que demonstra para vocês quando usar Z, quando usar S, fora aquela regrinha básica, né? Quando eu tenho S entre duas vogais, se eu quero som de Z eu boto um S só, se eu quero o som de S eu boto dois S, faço o dígrafo, né? Mas temos uma regra, assim, palavras de origem árabe são escritas com a letra pipipipopopó, beleza? Contudo, entretanto, todavia, aqui nós vamos precisar usar, além da leitura, ou seja, entendemos que quanto mais, melhor. Gente, ninguém nunca morreu de ler, talvez só a pessoa que estivesse atravessando a rua, e aí lendo, né, não viu o carro veio e pimba, bateu, atropelou. Além disso, nós vamos trabalhar, por conta disso, com o que nós chamamos de memória, visual, né? Ou seja, você vai lembrar de como a palavra é escrita, né? E também trabalhamos, obviamente, com uma certa decoreba, né? Precisamos de decoreba. Por quê? Existem algumas palavras que são muito cobradas, né? Tanto aqui quanto na acentuação, de forma geral. Então aqui, ó, decoreba das mais, o quê? Cobradinhas, das mais cobradas, certo? Então vamos pensar, ó, analisar é com S mesmo, tá certa, né? Basta você lembrar, por exemplo, de fazer uma análise sintática, né? Excesso, vou colocar aqui para vocês como um asterisco, porque é o quê, gente? Palavra muito cobrada. É realmente com XC e com SS. Excesso, né? A gente não fala excesso, né? Então, excesso está perfeita, inclusive nós teríamos que isso é excessivo. Tudo bem? Então, recomendo que você decore essa palavrinha. Exceção, eu brinco muito que só quem sabe escrever exceção é professor de português e professor de matemática, porque o que não falta é exceção, né? Então, exceção é desse jeitinho aqui mesmo, tá? Mais uma palavra para vocês decorarem, ó, é com XC e é com C cedrilha, como diz o povo, né? Gás, achamos, né? Essa aqui, basta que você tenha uma casa com um fogão e nós sabemos que a palavra gás é com, inclusive, acentuada. Lembra de quê, gente? Lembra do fogão. Fogão a gás, certo? Lembra do fogão a gás, né? Então, Daco é bom, para quem não se lembra. Gente, a minha quinta série hoje está animadíssima. Querosene, talvez seja a palavra menos utilizada dessas todas aqui, né? E é realmente com S, então ela tá perfeita. Nesse caso, o que eu recomendo? Resolução da maior quantidade possível de questões. Da maior quantidade possível de quê? De questões, certo? De questões. Então, vai para cima, maior quantidade possível de questões que você puder ter, melhor é para a sua vida. Fechou? Bora que só bora, bora que só bora. Vamos para a segunda questãozinha, vamos lá. Na questãozinha número 2, nós temos o seguinte, ó.
Numa viagem de carro entre... Agora mais a cara da FGVEX, né? Numa viagem de carro entre Rio e Minas Gerais, foi observado, ou, né, um motorista, meu Deus do céu, tô doidão, foi observando uma série de cartazes na rodovia. O único cartaz abaixo que está corretamente redigido, então, ó, o único, eu sempre recomendo que você marque esse, principalmente esse corretamente, né, ó. Corretamente redigido é: precisam-se de caminhões para transporte de grãos. Aqui é um erro de grafia, mas de onde se origina esse erro de grafia? Ó, o verbo precisar é um verbo transitivo indireto. Olha aqui a ortossintaxe, né? Assim, é uma ortossintaxe nesse caso. O Czinho é índice de indeterminação do sujeito. Galera, de verdade, assim, para você que é um estudioso, para você que está aí estudando loucamente, eu vou fazer aqui um negocinho, eu vou fazer uma mágica, só um momentinho, porque eu tô me achando muito ali, assim, muita cara só assim, muito foto 3x4. Segura aqui comigo, 2 segundinhos, hein, gente? Vamos lá. O que a gente vai entender? Para você, muito bem, né? Para você que está estudando para concurso, você não pode de forma nenhuma parar de pensar no seguinte: sempre que eu tiver precisa ser de alguma coisa, esse Czinho é índice de indeterminação do sujeito. Por quê? Vai ocorrer sempre que for com verbo intransitivo, verbo transitivo indireto, olha só, verbo transitivo indireto, esse aqui é o exemplo clássico dos clássicos, né? E verbo de ligação. Se é índice de indeterminação do sujeito, essa partícula C, certo? Esta partícula C funcionará como índice, beleza. E aí, se é índice, é terceira pessoa do singular mais índice de indeterminação do sujeito. Então, aqui precisaria ser, ó, precisa ser de caminhões, beleza? Então, o que está corretamente escrito não é esse, né? Vai ser a letra B? Não. A letra B tem 2 pegas, ó. Tem o A, que está correto, mas olha para cá, ó. Há vagas no estacionamento ao lado do posto. Qual é o pega aqui e por que que a nossa querida FGV está sendo filha da mãe? Pelo seguinte: como no primeiro o problema era o verbo, no segundo você vai bater o olho no verbo e vai falar, não, aqui é o problema, ó. O verbo haver não pode ir para o plural. Se não pode ir para o plural, tá correto. Só que aí você esquece de olhar o restante. Então, nesse caso, estacionamento é com C e não com 2 S. Beleza? Então, não serve como resposta para a gente. Na letra C, nós temos, ó, aqui anteriormente haviam árvores. Aí vem de novo e joga para o verbo, ó. A gente sabe que o verbo haver no sentido de existir, né? Então, o que nós chamamos de verbo haver existencial, presta atenção, ó, haver existencial, ele só ocorre na terceira pessoa do singular. Aí você deve estar se perguntando o seguinte, Wagner, como assim? Isso não é um erro de concordância? Cara, é um erro de grafia, né? Ao mesmo tempo que é um erro de concordância, claro, porque não existe concordância nesse caso, né? Então, atente-se, lhes-vos, a isso, tá? Deixe para amanhã o que não precisa fazer hoje. Perfeito, né? Nesse caso aqui não existe nenhum errinho. Eu deixo, tu deixas, então ó, deixe para amanhã. Aqui está usando a terceira pessoa do nosso querido imperativo afirmativo, o que não precisa, eu preciso, tu precisas, mas ele não tem nenhum erro de grafia. Talvez tenha um errinho ali mais para frente, não tem, tô brincando. Local de diversão para as crianças. Esse aqui, ó, é melzinho na pepeta, né? Nesse caso aqui, questão mel na pepeta, porque diversão, tá, galera? Cuidado, essa é uma palavra muito usada na nossa vida, né? Tô precisando, inclusive, torná-la mais real na minha, mas bora que só bora. Bora que só bora, galera. Vou beber uma água aqui, você bebe uma água junto comigo? Vem comigo, ó. Vamos junto? Vamos junto e misturado para a próxima questão. Vamos lá. Na próxima questãozinha, que ficou bonito esse negócio, nós temos o seguinte, ó.
Assinale a opção em que os três vocábulos, então, ó, os três vocábulos estão grafados de forma correta, certo? Então, vamos lá, ó. Os três estão grafados de forma correta. Aqui X, CH. Questão clássica, tá? Ó. Aqui eu tenho uma questão clássica de quê? De ortografia. Clássica de orto, que também é grafia. Ok? Então, a questãozinha bastante classicona da nossa querida Ortografeves. O que a gente vai entender aqui, ó? Caixa, tá certo? Perfeito, né? Perfeito, perfeito, perfeito. Ó, caixa com X mesmo. Rebaixar, também. E mexer? Não, mexer é com X. A exceção para o me é mecha de cabelo. Tipo isso aqui que eu joguei agora pro lado. Então, mecha de cabelo que é com CH. Quase todas as que vêm logo depois de ME, mexerica, né? Esse ME vai pedir um X. E aí a exceção, né? Nesse caso aqui não é a palavra seria mexer. É essa. Fechou? Vamos em frente, ó. Xícara. Ih, já começou errado, hein? Começou dando errado. Xícara tá errada porque é com X. Xícara é diferente de chácara, né? Chuchu, certo. Mexerico, certo também. Tudo bem? Tranquilo? Todo mundo no mamilo? Tranquileira mesmo, galera? Todo mundo bem tranquilo aqui com Wagner Santos? Então, ó, mexerico, perfeito, ok? Nossa resposta vai estar onde? Ó, diretão na letra C. Na letra C, de caraca, moleque, que dia que é isso? Nós temos xarope com X, certo? Enxova, certo? E encharcar. A ideia de enxova não é anchova, que também é com CH, e que é o peixe. Enxova vem de enxovalhar, ou seja, tornar alguma coisa, digamos, algo enxovalhado, algo envelhecido, algo destruído. Tá? Então, enxova vem daí. E dizem que também pode chamar o peixe de enxova. Não concordo tanto assim, ó. Aqui, o que vai acontecer? Engraxar é com X, tá? Enxoval tá certo e cachumba tá certo. Beleza? Cuidado para não descer. Tranquilo. Puxar, certinho. Lixeira, certinho, basta você lembrar de lixo. Só que enchente é com CH. Ó, enchente. Wagner, qual é a regra? Não tem. Tá? Não tem. Não tem mesmo. Porque você tá vendo que aqui, ó, eu tenho enchente, mas tenho enxoval. Então aqui, ó, questão muito clara de quê? De memória visual na veia, certo? Não é na veia, é na veia. Aqui, quanto mais você resolver questão, quanto mais você ler, e quanto mais você também escrever, porque também tem isso, né? O concurseiro transformou a escrita em algo que ele só faz se ele precisar na prova, né? Assim, para que a gente vai escrever, né? Para que a gente vai manter essa ideia viva? E em muitos momentos isso é um problema. Escreva nem que seja os seus resumos, né? Assim, se não vai cair redação na sua prova. Claro, se vai cair redação na sua prova, meu amigo, sapeca e aiá, mete ficha na escrita. Mas, por outro lado, se você não tem redação, mas quer treinar a escrita, já sabe o que fazer, né? Vamos lá, o que mais? Questãozinha número 4, temos o seguinte. Agora sim, hein? Mais uma de palavras interessantes, tá? Vamos prestar atenção aqui no bola de fogo, hein? Vamos dar uma olhadinha aqui com o bola de fogo? Vamos lá. Então, assinale a opção, presta atenção, ó. Assinale a opção em que o termo sublinhado mostra um erro. Ô, meu filho, por que tu tá aqui? Volta aqui, ó. Em que o termo sublinhado mostra um erro ortográfico. Nesse caso, é um erro ortográfico, mas que vai misturar com uma ideia da semântica barra fonética, que é a ideia dos, ó, fonética, nesse caso, com os parônimos, que são aquelas palavras com som semelhante, com escrita semelhante ou som semelhante, né? Barra homônimos.
certo? Aí a gente tem o quê, ó? Parônimo, na verdade, a gente vai lembrar de palavra com sentido diferente, mas grafia e som próximos. E os homônimos, eu tenho ou os homógrafos, que a grafia é igual, mas o som é diferente. A fonética, né? Que o som é igual, os homófonos, né? Som é igual, mas a grafia é diferente. E os perfeitos, em que tudo é igual, tá? O mais delicioso dos privilégios é gastar o dinheiro dos outros. Beleza, aqui tá certo. Qual é o perigo? Você confundir, mas não existe privilégio, tá? Ó, não existe privilégio. Isso aqui, don't existe sempre, tá? As sessões de cinema ocorriam sucessivamente, as pessoas podiam ver um filme várias vezes. Qual é o problema aqui, ó? Nesse caso, nós estamos lidando com homófonas, porque elas apresentam o som igual, mas os sentidos são diferentes. Por quê? Ó, eu vou trabalhar com essas duas ideias. Sessão versus sessão, e aí a gente ainda tem secção, né? Ainda temos outras possibilidades, mas aqui nos interessam essas duas possibilidades. Sessão é como se fosse um evento. Pensa em evento? Então, a sessão de cinema é um evento de cinema. É um lugar em que é aquela hora do cinema, né? Essa é a hora em que acontecerá o evento. Sessão é parte. Por exemplo, de uma repartição pública. Certo? Então você trabalha ou você deve buscar a seção responsável por aquilo. Então aqui, ó, seriam as sessões de cinema ocorriam sucessivamente. Então é um erro de grafia? Sim. É um erro ortográfico, porque a palavra foi usada no lugar errado. Se eu bebo água, você bebe água comigo? Então bebe um pouquinho. A palavra foi usada no lugar errado. Claramente foi usada no lugar errado, certo? Então, ó, pay attention with me aqui, ó. O que mais que a gente vai ter? Nesse ínterim, perfeito. Perfeito. Não há erro, tá? É ínterim mesmo. É uma proparoxítona. É uma proparox. Não é interim, tá? Não é... A menos que seja em Minas, que aí ele é interim. Nossa senhora, interim besta. Eu, no caso, né? Não é interim, certo? Aqui eu tenho um pega e aqui eu tenho outro pega. Por que aqui eu tenho dois pegas? Porque bêbedos está correto. A Norma, a tia, aceita tanto bebados, bebados não, né, Wagner? Bêbados quanto bêbedos, certo? As duas formas são aceitas. A gente costuma dizer que essa forma bêbedos é uma forma mais arcaica, tá? A escrita egípcia mostrava variados hieroglifos nesse caso, ó. Eu tenho hieroglifos, perfeito, porque a tia aceita hieroglifos sem acento, é uma paroxítona, ou hieróglifos. Opa, hieroglifos não, né? Hieróglifos. 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 Certo? As duas formas são aceitas. As duas formas e a FGV ama isso aqui, tá? São aceitas, todo mundo é aceito aqui nessa vida. Tudo bem, pegou visão junto com bola de fogo, então podemos seguir em frente. Vamos lá. Próxima e última questãozinha desse bloco, o que nós temos? Vamos dar uma olhada? Vem comigo, ó. Assinale a frase em que houve troca indevida de a com crase e o verbo haver, né? Esse azinho aqui, ele pode ser utilizado tanto como artigo quanto como preposição, certo? Esse a craseado aqui, ó, é sempre dessa forma que aparece, a preposição mais o artigo. E esse a aqui é o verbo, né? E vai apresentar sentido de tempo
decorrido, tempo passado, nesse caso aqui, ó, passado barra presente, porque é um tempo decorrido, ou de existência. Vamos ver, ó. Estou a 2 horas de casa. Perfeito. Não há erro aqui, porque, ó, estou a 2 horas, isso aqui marca uma noção de distância temporal futura. Não é um tempo decorrido. Certo? Você está dizendo, ó, estou a 2 horas, ou seja, como se fosse daqui a 2 horas chego em casa, beleza? Há 5 semanas, te espero. Perfeito, né? Porque aqui, ó, você vai fazer a troca pelo faz 5 semanas que te espero. Há 5 semanas te espero, eu tenho um valor temporal de tempo decorrido nesse caso, ó. Tempo decorrido, certo? É um tempo já iniciado no passado. Fica a 2 dias de viagem. Também está perfeito, não pode nos servir como resposta, porque também vai marcar o quê? Tempo futuro, né? Então aqui, ó, também está marcando tempo futuro. Não o vejo à luz do dia. Perfeito também, porque ó, à luz do dia é uma expressão, presta atenção, ó, expressão adverbial feminina de tempo. Nesse caso, a crase é considerada uma crase obrigues. Fechou? E a última, qual é o pepino dela, ó? Há quanto tempo, há quanto está a dúzia? Olha só que doideira, ó. Há quanto está a dúzia? Nesse caso aqui, vamos entender que não dá para ser craseado porque devemos usar isso aqui, ó, é um pronome interrogativo, certo? Devemos usar diante desse tipo de pronome somente quem, meus bolas de fogo? Somente o, ou melhor dizendo, a preposição. Esse tipo de pronome ele rejeita, certo? Ó, a preposição. Esse tipo de pronome, a gente vai entender que ele rejeita o artigo definido. E indefinido também, né? O artigo. Então, aqui, ó, nós teríamos a quanto está a dúzia de laranja. Ou seja, quanto que ela custa. Fechou? Bora que só bore. Bora que só bore. Então, aqui, ó, respostinha aguinha pocotó. Pocotó, 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 pocotó. E a gente segue em frente. O grupo eu não decidi ainda o que vai acontecer, não, mas entra lá. Eu tô querendo encerrá-lo, mas aí, se você quiser entrar, eu esperaria um pouquinho mais, porque eu tô assim, com a vontade de acabar com ele, que vocês não têm noção, tá? Mas me segue lá no Prof. Wagner Santos, a gente se encontra por lá, e a gente vai se encontrar em muitos momentos ainda por aqui. Fechou? Bora que só bora! Bora que só bora! Quero te agradecer imenso, como dizem lá em Portugal, imensamente pela sua presença, e te dizer que logo, logo a gente tá aqui de volta, quebrando tudo nessa banca. Um beijo, um queijo. Valeu demais, galera. E